Como acabar com a ciência? Enalteça o mistério, a mágica, denigra a razão e a experiência controlada. Frase de Mário Banges. Não sei nem se é assim que fala. Oh, boa. Curtiu? Boa. E hoje nós vamos falar exatamente disso. Vamos falar da pseudociência. Sim. Primeiramente, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo. Inscreva, acende o sininho, curte, compartilha, comenta, reclama, acha ruim, seja hater, mas seja alguma coisa, tá certo? Então, pessoal, nós vamos falar hoje de pseudociência. Tem um grande filósofo aí que fale mal, mas fala de mim, Mas né? falem de mim. Isso exatamente. Aí, nada melhor do que uma crítica destrutiva, né? Exatamente. É pseudociência. Sim. O que é isso, velho? Tem uma definição que é básica no Google que eu tirei só para ficar mais fácil, né? Mas aqui a pseudociência é toda prática ou crença que afirma ser verdadeira e científica, mas que são incompatíveis com o método científico. Aí a pessoa pergunta, mas tá, e o que é o método científico? Eu sei responder, acho que até quando a gente conversou com o Matheus, outras pessoas que a gente falou de ciência, eu acabei falando também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque são vários detalhes. Mas, basicamente, é uma prática que as pessoas que vendem, elas vendem como se fosse algo garantido que vai dar certo, porque é científico. Então, você tem aí muitos gurus, né, que a gente chama de guru, mas eles se autodenominam especialistas de várias coisas para vender aí alguma coisa. E, obviamente, que o intuito disso é ter um lucro, né? É ter um lucro com a ignorância das pessoas. Porque... Cara, eu acompanho uma youtuber que chama Bibi Bailas, né, do Física e Afins. Ela foi a primeira cientista que eu comecei a ver no YouTube que estava batendo nessas práticas. E que, na verdade, essas práticas elas vão ascendendo de uma forma que elas vão criando comunidades. E essas comunidades elas se assemelham muito com comunidades de crenças. A gente poderia dizer que seriam cultos ali. Não é uma religião, como é que se fala? Uma palavra específica. São seitas. Praticamente são seitas, porque ela cresce de um modo que as pessoas elas acreditam tanto naquilo e não buscam uma fonte de conhecimento científico de fato, e aí ela vai criando como é que se diz? Igual quando a pessoa querendo muito numa coisa e ela não aceita o contraditório. Então vai se tornando aquela coisa que vai muito mais para a crença que a pessoa do que a pessoa acredita de ser do que realmente ser científico e efetivo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Sim. É pressuposto da pseudociência se auto-intitular como ciência? A pessoa que pratica a pseudociência, ela precisa dizer que ela está agindo enquanto método científico ou não? Eu acho que não precisa se auto-intitular, mas geralmente é o que acontece. Vou dar um exemplo aqui do recente caso com o Vitor Metaforando, do canal Metaforando, que ele falava que o método dele era científico, um método de ler microexpressões faciais. Não é? Não é. O estudo que ele se baseia foi um estudo feito na década de 60 por acho que um psicólogo, e o estudo é muito antigo. Ele fez um mapeamento das expressões. O que é um mapeamento? Ele pegou ali todas as expressões humanas e ele mapeou. Essa expressão é isso aqui, isso aqui. Só que daí, beleza, esse aqui é um estudo legal. Você faz um mapeamento, esse aqui pode indicar isso. Aí, por quê? Porque na ciência, para você ser exato, bater o martelo, cara, é muito difícil. Nenhum artigo científico ele termina com uma conclusão. Você fala assim, não, eu descobri que isso aqui é isso aqui mesmo. Você sempre termina ali, tipo, olha, há indícios, tal, por conta disso, daquilo, tal. Então, a gente não... É muito difícil você falar que isso é isso. E no caso do Vitor, ele falava assim, não, essa expressão está dizendo que ele está com medo. Essa aqui está dizendo que ela está mentindo. Como assim, cara? Porque isso e o teatro... Não, mas alguém veio... Minha pergunta é o seguinte. Sim. Alguém, outro método, outra pessoa se valendo do método científico, veio e contradisse esse estudo, sim. ou esse estudo permanece como teoria válida? Tem estudos contraditórios.
Mas esse estudo contraditório foi acolhido pela comunidade científica como... Sim, sim. Tá errado? Sim, porque, na verdade, foram feitos grupos focais, vários tipos de trabalhos. Eles trabalharam isso, a questão das microexpressões faciais, e eles mediram realmente ali a situação. Isso tudo foi muito controlado, foi feito, foram estudos controlados. E, cara, com estudos controlados, você vai ver o que está acontecendo e você tem é tão criterioso e que você não consegue fugir do que para muita gente do que para ele, para muita gente era óbvio. Tipo, uma expressão de nojo. Para muita gente, a expressão de nojo é óbvio. Aí, quando ela vê que o cara tá falando, nossa, essa expressão aqui de novo, e ela fala, realmente, quando eu vejo a pessoa com nojo, ela faz aquela expressão. Então, no popular, a gente acredita porque, pô, realmente, eu consigo ver que aquilo ali ele tá certo e ele entende disso. Então, ele ganhou muita notoriedade e ele se tornou um especialista disso porque as pessoas começaram a entender que ele sabia do que ele estava falando, porque, realmente, quando você vê uma expressão, aquilo lá, eu lembro quando a pessoa tava sentindo nojo, eu vi aquela expressão e tal, e aí começaram a dar credibilidade para ele. Só que, cara, outros estudos abordaram que essas questões das expressões são culturais, existem, cara, gestos diferentes em cada cultura, gestos faciais, então, assim, para você dizer que um gesto significa uma coisa e você bater o martelo é muito difícil. E aí E o gesto hereditário? Pô, eu tenho um que é igualzinho da minha mãe. É mesmo? Assim. Não quer dizer nada. É só tu. Não quer dizer nada, velho. Não tem expressão que... eu tô com fome, é nojo. Não, eu faço assim. Não, tipo assim, quando eu tô pensando em alguma coisa, focando em alguma coisa, ou eu tô assim... é igual o uai pro mineiro. Sim. Mas é um negócio que minha mãe faz em várias circunstâncias específicas, que não tem nada a ver com o que ela tá pensando, e eu faço também. E isso não quer dizer que eu tô com nojo, tô com fome, tô com raiva, tô com... Mas dentro dessa questão do metaforando... Só para adicionar, você que é advogado, ele não. Pessoas como ele estavam usando isso nos tribunais. E aí, tipo assim, ele tava analisando esses gestos. E, tipo, cara, isso é perigoso, porque esse cara pode estar totalmente errado. E ele vai julgar uma pessoa pelo gesto que ela tá utilizando, assim. Geralmente se usa pra detectar... acho que eles usam nas investigações, o detetive está querendo perceber se o cara está mentindo ou não, e se usam técnicas assim. Mas dizer que isso é 100% efetivo é outra coisa. 100% efetivo, acho que tudo tem um problema. Agora, as questões que ele abordava, ou aborda, em boa parte ele estava certo, não? Das análises que ele fez. Mas é muito perigoso, né? Existe uma linha tênue aí para você dizer que uma pessoa está mentindo, por exemplo, e julgá-la e condená-la por isso. Imagina se você tivesse que julgar uma pessoa pela expressão que ela está fazendo dentro do depoimento. Cara, mas aí nós vamos entrar numa discussão muito maior que eu acho que não tem espaço aqui. Sim. Que é a questão dos julgamentos e como que isso deve ser feito e o que é mentir ou não e como que se prova ou não a mentira. Eu acho que aí é um negócio... Nós vamos entrar em discussão nas discussões mais complicadas que tem no processo, tanto civil quanto penal, que é a prova, qual que é o limite da prova, como que a prova deve ser feita, o que é mentira ou não. Esse aí é um tópico à parte que nós vamos ficar o dia inteiro aqui por conta disso. Sim. A minha preocupação é sobre a pseudociência. Então ele não precisa se autoafirmar enquanto cientista. Eles para saírem eu percebi que alguns, eles para saírem daquela... Tanto o Vitor também fez isso, assim. E depois que começaram a bater de frente com o conteúdo dele e com os estudos, né, que ele se baseia, aí ele começou a falar assim, não, mas eu nunca disse que era cientista. Nunca disse que era científico. Isso aí resolve o problema dele, não? Ele começou a sair na tangente. Mais ou menos, né? Porque aí ele foi meio cancelado, mas ele imagina que ele tem ainda muito seguidor, ele tá fazendo conteúdo e não... Porque tem hora, cara, que eu tenho preguiça da ciência também. Mas eu vou te falar. Porque eles têm a ciência é muito difícil, cara. Uma necessidade de querer explicar tudo com base em um método pré-definido
critérios objetivos que dá uma preguiça, tem hora. Na verdade, não é preguiça, é muito difícil. Imagina você fazer um estudo que você tem que... Não, preguiça pra mim, não Sim, é, sim, sim. Não é... Mas eu falo assim, entendo, mas imagina você fazer um estudo que você tem que ter uma população significativa, que seja representativa, e a gente está falando do mundo inteiro, né? São 7 bilhões de pessoas aí, e você fazer um estudo com pessoas para determinar e mapear as expressões faciais. E aí você tem que mapear uma porcentagem do mundo que seja representativa dessa população e controladamente. Ou seja, você tem que ter essa população dentro de um espaço, ou seja, fazem-se estudos em consultórios, né? A Duda tá aí, a médica, os médicos dentro do seu próprio atendimento ali já tem estatística do seu atendimento e vai juntando aquela estatística para ter o robustez no estudo. E imagina você ter um estúdio onde as pessoas vão ser estudadas e quantas pessoas não terão que ser estudadas para poder ter uma representação para depois você fazer uma generalização. É muito difícil. Então eu vou ensinar aqui você que quer ser um pseudocientista. Tá? Te ensinar. Lá em Pompéu nós temos uma expressão maravilhosa que é segundo os boca de gamela. Segundo os boca. Então boca de gamela. Então quando você vai falar um trem que eu sei que criou, mas você Sim. não quer parecer que você que criou e quer te dar uma livada na sua barra, segundo os boca de gamela, a expressão tal e tal representa raiva. Pronto, você saiu de qualquer tipo de cancelamento. Segundo os boca de gamela. Quem é boca de gamela? Não sei. Não sei. É um ser... Diz que tá fazendo assim. Cara, e os estudos mais robustos que a gente tem hoje, se você está interessado em saber como achar informação de maior qualidade, busque os estudos que são chamados meta-análises. Nem todos também são bons, mas existe uma forma de você, como eu falo assim, avaliar se esse estudo, se essa meta-análise ela é de qualidade, ela tem alta evidência. Mas esses estudos de meta-análise, eles juntam vários estudos que fizeram... cada país ali, cada autor fez uma pesquisa e ele conseguiu agrupar uma quantidade de... Ele tem um número X de tem uma palavra específica, né? Para as pessoas que eles estudam. Então, o número de... Gente, me ajuda aí. Amostragem. Mas o número, a amostragem, mas é de pessoas, né? Então, cada estudo ele junta ali uma quantidade de pessoas que ele estudou, que também não é um número grande, porque, né, para ser representado uma parcela da sociedade tem que ser analisada. Essa parcela é muito grande. Então, cada estudo tem um limite ali de pessoas que são investigadas. Então, para você generalizar a partir daquele limite que é muito baixo, que é um número muito baixo, é muito difícil. Então, o que essa meta-análise faz? Ele pega vários estudos que são pequenos e agrupam esses estudos e fazem as contas, que são contas difíceis demais de fazer. Entra uma questão muito específica aí, porque, cara, tem análise de variância, um monte de coisa que você tem que fazer a conta para você chegar no final e falar assim, ó, a partir desses estudos da conta que foi feita, essa afirmação ela é plausível ou não. Tá, mas aí tá. Aí nós temos essa primeira questão aí, que é do metaforando, tal, Sim. Você falou, da expressão facial. Agora, quais outros tipos de pseudociência que a gente tá tendo? Tá tendo é foda, né? Mineiro é zebra, né? Tá tendo. Que nós estamos convivendo com elas e estão influenciando o nosso dia a dia aí, e todo mundo tá achando que é isso mesmo. Você tem alguns outros exemplos pra dar? Tem uma coisa que eu tenho muita raiva de coach. Pô, coach é top, velho. Coach. Eu tenho coach. E assim, aí hoje, gente, tem aqui, de coach. A vantagem de beber numa caneca dessa aqui é porque ninguém sabe o que você tá bebendo, né? O que tem de coach hoje Cara, porque assim, existem vários coaches, né? Agora tem coach pra tudo. Mas essa galera que tá fazendo... Cara, porque eu vou bater em muita gente, né? E a gente vai ser cancelado aqui. Mas tem a questão a galera que faz mapa astral,
galera que faz constelação familiar, né? Um que a gente vai falar hoje. Pô, tem muita coisa, assim. A aromaterapia. Fala aí, Dudu. O que mais tem de cabeça, assim? Fala aí, ajuda a gente aí. Que a memória aqui não tá muito boa. Mas tem, cara, tem muita coisa. Dentro da medicina mesmo, tem várias pseudociências, né? Principalmente na nutrologia, algumas coisas que não tem evidência, o povo sai, né, demonstra isso nos Instagrams, esses médicos instagramáveis aí. Sim. Às vezes tem muito mais seguidor, muito mais paciente, assim, do que os que realmente estudam baseados em estudos científicos. Sim. Mesmo, né? Eles falam de uma forma que convencem os outros, parece que é realmente baseado em evidências, e quem não tem esse conhecimento, né, não está dentro da medicina, não sabe distinguir se realmente o que ele está falando é verdade ou não, né? Então, é algo muito sério, inclusive, né? Mexe com a saúde, é algo muito, muito, assim, isso tem que ser muito bem debatido, assim, porque isso não pode acontecer, né? Sim. Eu vou falar uma coisa que se assemelha muito a isso, que é, por exemplo, a pessoa que ela é muito crente, tem uma fé muito... Cara, e isso eu não... Minha avó era assim... Nossa, amo minha avó. Faleceu, mas eu falo amo porque não deixei de amá-la, né? Mas a minha avó era muito crente, cara. Ela acreditava que ela ia se curar com, né? Ela tinha um problema nas pernas com circulação. E aí entra na questão da fé. E aí a fé, cara, cada um tem a sua fé e a gente não discute a fé. E a fé, eu acho que move realmente montanhas. Você tendo fé, mesmo aqueles que não são crentes, não acreditam em nada, são agnósticos ou ateus, a fé ela pode servir como um como é que fala, gente? Não consegue, né, Moisés? Tem um termo na medicina que é o placebo. Não consegue, né, Moisés? Porque mesmo que você não acredite em nada, mas se você tiver um pensamento positivo para que as coisas aconteçam, ela vai acabar acontecendo, porque você vai se movimentar para que aconteça, a sua mente, seu corpo vai entender isso. E a nossa mente tem uma influência muito forte no nosso corpo. Isso é mas fato. Por que você tem raiva dos coach? De quê? Dos coach. Não, calma aí. Deixa eu só terminar essa questão da religião. Porque o que acontece? O pastor, o padre, ou sei lá, um curandeiro, alguém vai falar para a pessoa assim, olha, para de tomar o remédio tal. Você não precisa desse remédio. Só você fazer a oração tal, só você acreditar em Deus tal. Então a pessoa ela vai deixar de tomar um medicamento para fazer uma prática que não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. E aí o perigo dessa pseudociência é exatamente esse, porque a ação é a mesma. Né? A pessoa promete um resultado que ela vai ter melhor do que se ela estivesse tomando um medicamento aprovado, por exemplo, pela Anvisa. pelos órgãos competentes. Então, é muito perigoso, cara. Agora, dos coaches, eu não gosto... Por que você tem raiva de coach? Cara, eu não gosto... Porque, assim, depende do tipo de coach, né? Não, mas aí você tem que explicar. Porque tem coach pra você tem tudo, raiva do coach, todo coach, depende do tipo de coach, você tá discriminando o coach. Tá no mesmo... me fala? No mesmo ambiente, no mesmo grupo que aquele cara que é o analista financeiro, o consultor financeiro. Só que aquele consultor financeiro que só vende cursos, né? Que o cara promete os caras que vão ficar ricos ali, ficar milionários, mas aprenda a investir comprando meu livro, meu curso. Aí vende curso, aí ele ensina como vender cursos. É basicamente isso. Cara, tem muita gente aí ganhando dinheiro e enrolando os outros. A verdade é essa. Mas o problema não é de quem tá enrolando os outros. O problema é de quem tá sendo enrolado. Essa é a minha grande crítica nisso aí. Porque, olha só, nós temos uma necessidade tão grande de regular as coisas. Nós adoramos regular as coisas e definir como é que as coisas vão funcionar. Nós adoramos isso. O Brasil, então, é maravilhoso. Nós temos uma crença tão grande no Estado que aqui você tem que regular tudo tem que funcionar conforme o Estado diz que funciona, tudo tem que respeitar certos requisitos, vamos fazendo isso. Mas você quer carregar o cidadão no colo de uma maneira tão específica,
mas não dá a ele as ferramentas para ele mesmo se defender, vamos dizer assim, dessas questões. Ah, beleza, você tem caras que são estelionatários, que são ótimos em convencimento e tudo. Tá errado, cara. Mas por que essas pessoas que estão sendo enganadas, elas não têm um mínimo de senso crítico sobre o que elas estão fazendo? Isso é um problema de quem está enganando ou de quem está educando? Porque eu acho que você quer resolver um problema na ponta sem preocupar com a base, com a raiz. Então nós estamos investindo muito tempo e massa cinzenta em proibir coisas agora sem despender recurso e organização financeira para educar as pessoas e ensinar elas a curar a ponta, cara. Posso posicionar? Porque claro, deve. Eu concordo que realmente falta uma base importante assim, para essa questão de educar a pessoa para ela ter senso crítico de definir ali. Só que não tem jeito de todo mundo saber tudo de tudo. Então, assim, por isso que existem os profissionais, né? Exatamente para ter esse discernimento. Só que o que está acontecendo é que os profissionais não têm esse discernimento. Como que uma pessoa que não é daquela área, ela pode estudar, mas às vezes ela vai ser enganada por simplesmente não ser... é muita coisa para a gente saber de tudo. Então, assim, eu acho que isso tem que partir de quem está dando a informação, né? Assim, é algo que acho que a gente não vai conseguir fazer isso, porque depende de quem está passando a informação, entendeu? Nunca conseguiu, né? Isso é agora com a internet, essas coisas que vai aumentar, entendeu? Não tem como controlar as pessoas, né? A desinformação só aumenta. Evidentemente, quem está fazendo é responsável, lógico. Mas o que eu estou dizendo é, você tem mais acesso à informação hoje, ao ponto, por exemplo, procura uma outra opinião. Mas a outra opinião também pode estar errada. Pode, mas aí você cria barreiras. Eu acho de método científico. Eu acho muito melhor você educar as pessoas nesse sentido do que você começar a proibir. É muito difícil. Eu vou pegar um gancho que você está falando aí, só rapidinho. Sobre o episódio de TDAH, foi muito bom ter feito ele, e eu tive retorno de amigos que têm, amigos próximos de anos, de décadas aí, e falaram, cara, eu também descobri que eu tenho há pouco tempo. Vadinho, um abraço pra você aí, também me mandou um monte de artigo, vídeo, cara, mandou coisa pra caramba pra mim, e ele estudou muito mais do que eu. Aí ele falou assim, mas eu fui muito cético, então eu passei por vários profissionais, eu não aceitei de cara o diagnóstico, então eu estudei muito, eu pesquisei muito, e aí eu fiquei me perguntando, cara, será que eu aceitei muito fácil esse diagnóstico? Tipo assim, e aí eu pensei, cara, eu não sei se eu tenho um diagnóstico fechado, porque é tão difícil de você fechar um diagnóstico. Eu imagino que a minha médica também, ela tá me testando, tipo assim, ó, tá indo bem com o medicamento? Beleza, então vamos continuar. Tá mal? Não tá bom? Então vamos mudar. Porque eu acredito que o médico em si mesmo é difícil, cara. Porque ele tem que estar tão bem informado e a situação pode ser diferente de uma pessoa para outra, tão grande, a diferença é tão grande, que acaba que se você, igual ele foi cético, ele não aceitou, ele foi ali e tal, pesquisou, fez teste, e depois estudou muito, leu muitos artigos, e aí ele, tipo, aceitou. Não, realmente, eu já fui mais aberto, sabe? Tipo assim, não, então beleza, eu vou foi bom pra mim entender, e aí vamos tratar, vamos que dá. É muito difícil, e pra você ver, pro cara ser informado a esse ponto dele se conhecer e buscar aceitar, o cara passou por vários profissionais, teve que ler muito em inglês, muita coisa em inglês, pra ele poder, então, aceitar aquele diagnóstico. Pra você estar bem informado dessa forma, cara, é muito difícil. Ter uma população que consegue ler inglês, que consegue ler artigo científico, a população é pouquíssima gente que consegue, sabe? Mas não é nesse sentido. Nesse letramento. Não é nesse sentido que eu tô te falando. O viés é outro. É outro, eu entendi outro, mas eu tô falando... Vai, Isa. Não, é porque pegando um gancho nisso que você tá falando do TDAH, você tá falando do seu amigo, aí a gente tá falando de pessoas instruídas e que têm uma certa... Eles têm dúvida, eles têm uma certa desconfiança. Então, eles vão atrás de informação, vão atrás de artigos científicos para poder comprovar aquela dúvida que eles têm.
Só que essas pseudociências, elas atingem muito também aquele pessoal com menos instrução. Sim. O pessoal que está mais suscetível, que está mais sensível. As margens também. São pessoas que estão passando por algum problema, aí entendem aquilo como uma salvação, se apegam naquilo e trazem uma solução verdade. mais fácil, porque também o mais fácil ele é chamativo. Cara, mas eu concordo. Isso acontece. Uhum. Mas o problema está em como resolver isso. É aí que está a discussão para mim. Educação. Você vai resolver isso proibindo que se faça tudo isso? Você vai criar uma barreira para isso? Ou você vai, de fato, buscar a solução? Eu não diria proibição, não. Não diria censura, mas eu diria, talvez, um shaming. O que é shaming? Shaming, tipo, pô, o Vitor passou por isso. Pô, o que você tá falando aí, cara, você tá falando que é científico? Não é. Passar uma vergonha. Passou vergonha. Mas não é científico. O que você tá falando aí é abobrinha. Beleza. Quer continuar falando? Fala, você tem seus seguidores aí. Porque, entendeu? Pode falar, mas assim... Agora, quando você começa a impactar nas pessoas, que é outra história, por exemplo, a questão lá do... Tá surgindo não sei se você viu, a questão da Blaze, que é a plataforma de jogos online, é um cassino online. Isso impacta diretamente nas pessoas, porque o Neymar e o Felipe Neto fizeram propaganda pra Blaze. O Felipe Neto, inclusive, falou que era uma renda extra. E muita gente lá que segue ele foi lá e fazer uma renda extra e não era. Ou seja, se lascou pra caramba financeiramente. Por isso que eu acho que essas pessoas devem buscar a responsabilização de quem os influenciou a fazer aquilo. Você não pode simplesmente virar e proibir a Blaze de funcionar. Eu entendo assim, tá? Na minha opinião. Sim. Agora, quem sabe que tá errado e promove aquilo sabendo que tá errado, cara, você tem que buscar a responsabilização daquele cara. Você tem que responsabilizar essas pessoas. Tá, tive dano material? Processa ele. Vamos buscar o dano material, vamos buscar atrás. Por quê? Porque eu fui enganado. Muita gente não tem acesso a advogado, não sabe nem como começar, você sabe isso, lógico, cara. Mas nós estamos tratando de um problema que ele é muito mais estrutural e de base do que na ponta. Uhum. E às vezes você vai focar na ponta e dá essa confusão, esse problema. Sim. Porque senão nós vamos chegar numa discussão aqui que nós vamos proibir a religião. Nós vamos proibir as religiões. Vou proibir agora a constelação familiar. Está proibida. A partir de amanhã, você não pode fazer constelação familiar. Tem um projeto de lei lá tramitando no Congresso Nacional. Não vai poder fazer constelação familiar. Ou só vai poder fazer se for psicólogo. Tá, mas por que o psicólogo pode fazer e o outro não? A proibição ela não é não adianta proibir. As pessoas vão continuar fazendo, de alguma forma. Mas, por exemplo, você citou a constelação familiar. Em São Paulo se não me engano, foi aprovado, você olhou, confirmou, foi aprovado um projeto de lei para que não se faça constelação familiar pelos sistemas de saúde pública. Eu te comentei Por quê? Para mim, essa lei é inconstitucional, uhum. Porque para mim não compete ao Estado regulamentar isso, sim à União. Mas aí é outra assunto. Mas por quê? Porque primeiro, a minha crítica a esse tipo de prática é o seguinte. O que é constelação familiar? Eu faço terapia Peraí, eu vou falar, mas assim, eu faço terapia há muito tempo. Na terapia você basicamente se conhece, é isso. Você vai se conhecer, você vai falar e se conhecer. E aí talvez ser guiado pela sua psicóloga ali, ela vai te guiar para que você reconheça algumas falhas suas, por exemplo, que é mais difícil pra gente. O que essa constelação familiar é? Ela é uma técnica terapêutica, de acordo com o que eles dizem, é uma terapia que se faz para que você entenda alguns traumas que você teve na vida. E aí, geralmente, esse trauma, ele é atrelado pela pessoa que faz a constelação familiar, ele é direcionado a uma terceira pessoa. Quer dizer, o problema não está em você. Não é você que é culpado disso. O problema está naquela pessoa, em outra pessoa. E geralmente uma pessoa da família. E a constelação familiar, ela traz uma culpabilização da mulher. Então é a mãe, é a avó. O cara que criou isso, ele era envolvido com o nazismo. E aí, então a constelação familiar está sendo acusada de machismo mesmo, assim, sabe? Entendi. Porque, geralmente, a culpa é da mulher. E aí tem exemplos, assim, a mulher foi
a mulher que tá fazendo a paciente foi estuprada e ela tá culpando, ela tá fazendo a constelação e geralmente a constelação vai dizer que ela tem que perdoar o abusador e que a culpa dela ter vivido aquilo foi de um parente. E geralmente é um parente mulher, feminino. É uma mulher, uma mãe. Então, assim, geralmente culpabilizam uma mulher. E isso é um problema sério. Mas, assim, pra mim o problema maior não é nem questão de culpabilizar a mãe ou o pai. Pra mim o problema é de sempre jogar os problemas pra terceiros. Quer dizer, o problema da sua vida não é você. O seu problema é outro. E pra mim isso cria um problema muito grande, que é você nunca aceita os seus erros. Você nunca... Não, mas só pra gente fazer um negócio aqui, porque hoje tá muito difícil viver na internet. Sim, sim. Isso não vai parecer. Porque o povo vai pegar essa parte que você falou e falar assim, a culpa da mulher estuprada é da mulher que foi estuprada. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando que ele tá tirando, alguns problemas que você pode ter na sua vida, pode ter culpa sua. Sim. Outros, evidentemente, não tem. Exatamente. Dentro dessa abordagem, dentro dessa abordagem, você fazendo esse tipo de terapia, você nunca vai encarar os seus demônios, os seus problemas. Você vai sempre jogar para um terceiro. Com a culpa no outro. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. Não tô falando da questão E essa constelação, ela é uma pseudociência. Não tem dados científicos. Tá? Não há comprovação de eficácia científica daquilo. Não tem. E até porque ele abarca muito a questão da ancestralidade. Então, quer dizer, os seus ancestrais foram assim, isso tem influência em você. Quer dizer, é muito mais uma questão de fé do que de ciência. Porque e como é que resolve isso? Cara, eu não sei. Mas assim... Você é a favor de vir uma lei proibir fazer? Não, eu acho que tem que fazer um shaming pra quem faz. Porque essa pessoa tá enganando aquela pessoa que tá buscando ajuda, cara. Sabe? Porque assim, se uma pessoa passa por um abuso, ela vai lá, pode ser que faça bem pra ela e ela consiga se sentir bem com isso? Pode, porque isso vai surtir efeito como um placebo também. Se tiver bom pra ela pode fazer. Agora, dizer que isso é garantido, que vai te fazer bem, é outra coisa. E também é assim, eu acho que é muito complicado você tratar dessa forma, né? Assim, porque existem alguns problemas que realmente você tem que se encarar no espelho. Tem uma música inclusive eu vou tocar na banda também, essa música do Stone Sour, Through Glass. Ela fala disso, assim, eu olho pra você, olho no espelho e tal, me vejo, tipo, a reflexão, o autoconhecimento e tal, e essa técnica, a pessoa nunca, ela é sempre vítima. E tem coisas que você não é vítima. Tem coisas que acontecem com você porque você se permitiu que acontecesse, entendeu? Não tô dizendo no caso de abuso, o caso de abuso é outra coisa. Mas existem coisas que você precisa se olhar no espelho e falar, cara, eu preciso de parar de ser assim, porque isso acontece comigo porque eu sou assim, então tem que mudar internamente. É bem preocupante. Eu acredito que essa uma das soluções que você colocou, que é o tal do expor ao ridículo. Sim. Né, o shame pode traduzir assim, vamos dizer. Seria interessante. Mas aí você tem uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Tá vendo? Contra-regra mandou. Filho, por isso que tem que ter contra-regra. Você expor ao ridículo o pessoal que faz essas coisas tidas como equivocadas é muito importante. Sim. E a responsabilidade dessa exposição ao ridículo cabe a quem possui esse conhecimento dito como científico. Sim. O problema é, se a pessoa quiser acreditar naquilo, velho, vai acreditar. Ela vai acreditar. Igual você da sua fé. Não você vai na igreja X, você tá lá, estão te falando, pô, o cara tá pegando dinheiro, não sei o que. Você vai lá do mesmo jeito, cara, não tem o que fazer. Eu só sou contra o Estado querer carregar todo mundo no colo. Sim. Isso eu sou contra. Eu também acho que não deve ser querer assim. proibir tudo. Bruno, você acha que qualquer pessoa pode advogar? Acho. Uhum. Realmente eu acho. Qualquer um pode advogar. Não precisa ser formado em direito, não precisa nada. Só que você, enquanto... Você vai ter que ser responsável por aquele ato. Se você não é advogado, quer advogar, vá lá e advogue. Se você ganhar, ótimo. Se você perder, beleza. Agora, se você errar, responda pelo erro. Agora, tem que ter instituições para certificar isso. Olha, você vai, de fato,
atrás de alguém que é advogado e está devidamente registrado na OAB e passou na prova e tudo, ou você vai atrás de um Zé Ninguém que você não sabe se ele é de fato advogado? Você vai atrás de um açougueiro que é cirurgião plástico. Esse tipo de cuidado que eu acho que você não deve deixar o Estado carregar todo mundo no colo. Eu sou contra isso. Fraga. E na área do direito ainda é mais grave, porque, por exemplo, você sabia que para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal você não precisa ser formado em direito? Eu sabia que eu não precisava ser especialista, mas talvez não ter a formação eu não sabia. Você precisa de ter notório saber jurídico e reputação ilibada. O que é notório saber jurídico? Ninguém sabe. É um conceito amplo. Eu posso ter notório saber jurídico e nunca ter sentado numa cadeira de direito. Tanto é que teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que ele era médico. Ele ficou, acho que 8, 9 meses, acho que é Barata Menezes, alguma coisa assim que ele chama. Depois de 8, 9 meses, o Senado foi lá e tirou ele. Mas ele foi ministro. Mas aí também percebeu-se, e aí eles abriram um processo de impeachment e rolou. Eu não sei se foi impeachment, porque foi na Constituição do Império, eu acho. Não sei não, da Império não, da Nova República. Foi 1898, salvo melhor juízo. Ele ficou até 1899. Tem que saber como é que funciona. Eu não sei especificar, mas ele era médico, ele não era advogado. Sim. Então, veja que nós estamos falando. Hoje, inclusive, se você indicar alguém que não é, e o Senado falar que está tudo certo. Criou-se um costume de se indicar pessoas formadas em direito, com ampla experiência, com uma especialização. É um costume, mas não há imposição constitucional. Entendi. Basta demonstrar notório saber jurídico. Então, se eu tenho um Estado que diz que eu posso fazer isso e ele passa a proibir determinadas práticas, dizendo que a pessoa não é devidamente habilitada, eu acho que há uma contradição. E a partir disso, você começa a construir vários outros raciocínios. Eu não sou a favor de proibição da conciliação familiar, por exemplo. Mas eu sou a favor de se perquirir se houve ou não dano a essa pessoa. Se houve dano, responsabiliza aquele que causou esse dano, devidamente comprovado. Agora, pelo projeto que eu li, o psicólogo vai poder fazer. Pode, Agora, por que o psicólogo pode fazer conciliação familiar e que o coach não vai poder? Isso não resolve o problema. Não resolve o problema, só cria mais embaraço, eu acho. Porque existem psicólogos formados que fazem. Como eu já coloquei minha posição sobre a abordagem, eu acho a abordagem errada, mas se te faz bem, não tem problema, eu acho. Se te faz bem, é igual o fumante, a gente tá bebendo... Cara, se a gente tá cansado de saber que tá errado, velho. A morte lenta, mas você tá ali feliz. Estamos cansados de saber que tá errado, continuamos fazendo. Mas aí você quer que autoriza tudo também? Eu falei assim, cara, tem coisas que sim, tem coisas que não. Depende, né? Se fazer mal igual o álcool faz e ser algo liberado e eventualmente outras coisas não são, há uma discussão sobre isso. É bem contraditório, na verdade, a gente proibir certas drogas e ter a liberação do álcool, que causa muito mais acidentes. Eu tô falando porque eu tenho... Agora chegou um momento babaca, né? Quer dizer, a minha experiência lá em Amsterdã foi absurda. Eu fiquei 2 dias só, mas o suficiente pra... Experiência em Amsterdã. Não, mas você foi aonde? Lá nos... Como é que chama lá? Não fui lá, não. lá nos... Não, negócio de... Eu fui na Heineken lá. Coffee shop, né? Coffee shop. Você foi lá? Eu fui. Tem vários coffee shops. A cidade toda tem coffee shop. Mas, assim, o legal de ver lá é o seguinte. O álcool lá é muito mais grave do que a maconha, que é liberada, no caso. O que tá acontecendo aí, gente? Nada. Toda hora... Não acontecendo nada, filho. Tá batendo negócio aí. Mas o álcool lá, cara... Foi só falar da Holanda, o homem desesperou, filho. Mas o álcool... o álcool lá, ele é demonizado, cara. Tanto que se você for pego na rua bebendo um álcool, se você não tiver... Igual nos Estados Unidos mesmo, que tem aquela papel de pão, né? De pão. Você é multado na hora. O policial te pega ali, 80 ou 90 euros. Você paga na hora. Que isso? E se você tiver muito bêbado, você pode até ser preso. Então, assim... Mas Heineken pode tomar na rua? Não pode não. Mas é muito chique. A vodka da Heineken é muito chique. É uma experiência muito... Nós vamos lá um dia, velho.
Então vamos fazer esse podcast bombar aqui, vamos ter dinheiro pra ir lá. Vamos gravar lá. Entendeu, papai? Vamos lá. Alô. Uma experiência muito chique. Heineken, patrocina nós, paga nós. Isso aí. Paga nós. Mas assim, realmente, é uma discussão interessante. Porque o álcool é liberado eu e entendo ele causa o seguinte, muito mais... ou você tem uma proibição total da pseudociência, ou você tem uma autorização total dela. Você falar que a pseudociência em assunto X é proibido e no Y é permitido, eu acho contraditório. Isso em termos de Não, mas se de fosse organização proibir, estatal. proibir isso, por exemplo, a gente teria que proibir as religiões, igual você colocou. Você entendeu? Sim. Lógico que quem leu Schopenhauer vai estar puto comigo, porque eu tô elevando ao exagero um exemplo, né? Sim. Mas é o que eu penso sobre o assunto. Sim. Quer liberar aquilo... É igual isenção fiscal. Quando você dá isenção fiscal só para um setor do automobilismo. Só o automobilismo tem isenção fiscal. Por que só o automobilismo? Você tem um Estado mexendo na economia. Dá isenção para todo mundo, ué. Por que só o automobilismo vai ter ICMS reduzido? Acho paia. Mas é as coisas que acontecem no nosso país. Agora tá... Como é que é o negócio? Pode, claro. Deve, sempre. Esses comentários, assim, associaram um pouco religião com pseudociência. Por que eu acho que não tem essa associação? Porque religião é algo que vem de fé. Não tem nada, assim, que você fala assim, que é comprovado. A pessoa vai porque sabendo que é algo que tem que partir dela e não tem nada que assim, se ela não, né, se não for uma crença. Agora, o problema da pseudociência é que a pseudociência, a pessoa fala que aquilo é verdade, uma forma que a pessoa acredita, e aí isso se torna errado. Então, assim, não dá para comparar religião e pseudociência, porque a religião, ela não fala que é comprovado, entendeu? Tem que partir da pessoa acreditar naquilo. A pseudociência engana. A pseudociência... Bem colocado. Bem colocado. Porque você tem o intuito de enganar. Há esse pressuposto. A gente tá falando do pressuposto, a gente tá falando da perspectiva da pessoa que usa, né? Porque ela acaba tendo aquela fé, aquela crença o que eu tô falando mas é realmente uma enganação. A minha comparação com a religião é a seguinte: se informado que aquilo é uma pseudociência, você continua por acreditar naquilo, sim, a pessoa transcendeu aquilo para uma religião. Mas é o que acontece. Geralmente é o que acontece. Entendeu? Igual, por exemplo, esse pessoal do Metaforando. Mas ela tá acreditando que vai ser verdade. Essa é a comparação que eu tô fazendo. Até bem colocada a pontuação da Duda. Porque a equiparação nossa com a religião é nesse sentido. Olha, informados de que aquilo é equivocado. Não tô falando que a religião é errada, não, gente. Nada disso. Eu sou católico, praticante, vamos tal. Sim. Nada disso. Só tô dizendo que, informado que aquilo tá equivocado, a pessoa continua acreditando, ela passou a ter fé naquilo. Sim, aí já é outra coisa. Aí ela já é outra ligação que ela tem. Então você vai proibir que ela tenha fé naquilo? Se você vai proibir que ela tenha fé naquilo, você tem que proibir que a pessoa tenha fé na religião. É uma comparação mal e porca? É. Mas é o que o Estado tenta regulamentar as coisas no Brasil, é assim, proibindo, cortando lá na ponta quando ele podia educar na raiz. Sim. E criar um ambiente científico mais saudável. Nós não temos um ambiente científico saudável no nosso país, infelizmente. Infelizmente. Não tem. O fomento está cada vez menor. Você tem altos projetos muito bons daqui mesmo da FMG. Mas, cara, tenho que mencionar, você falou do FMG, você viu essa vacina que saiu aí, né? Pra cocaína, pra cocaína. Uma vacina que vai inibir a dependência, né? A dependência da cocaína. Absurdo, isso é bizarro, cara. E ontem também foi a UFMG, né, fez a vacina contra o Covid, é a única vacina 100% brasileira. É verdade, tem as duas. Que foi comprovada a eficácia em humanos também. Olha aí. Ontem saiu essa notícia. E tudo aqui do UFMG. Olha aí. Então, por que não pega esse povo? Vamos apoiar, vamos fazer mais. Eles estão fazendo campanha, estão participando de um prêmio internacional para ganhar uma verba mesmo. E aí eu até recebi no WhatsApp para pessoal que é médico, acho que os médicos é que tem que votar. Os médicos que votam. Tem que ser a comunidade médica, porque aí eles votam para ganhar
um prêmio lá e tal. E, cara, recebi no WhatsApp, assim, achei sensacional. E eu acho que realmente... Cara, você assim, já imaginou uma vacina pra um vício? Pra um vício, é bizarro. A gente tá avançando, cara, Se graças a isso Deus. der certo, é um negócio absurdo. Sim, a Cracolândia ali, cara, lá no São Paulo, aqui e tal, é bizarro. Porque acaba que a gente já entra na saúde pública, né, nesse caso, não é mais a questão de saúde pública, né, a saúde mental. Então, assim... É porque, basicamente, pelo que eu vi, o que vai acontecer? A vacina vai tirar, ela vai reduzir a resposta cerebral Uhum. o recebimento daquele estímulo, vamos dizer assim, que essas drogas dão. Uhum. E ao tirar esse impacto no cérebro, a pessoa não vai ter mais uma sensação boa de consumir essa droga. Não tendo a sensação boa, ela não tem necessidade de voltar. E aí ela tende a não consumir ou consumir só porque quer consumir. Isso não resolve o problema, mas ele cara, um avanço muito grande. Por que não resolve o problema? Porque se a pessoa tem uma saúde mental prejudicada, ela vai procurar outra droga. E aí é uma das questões que eles colocaram, assim, pode inibir a cocaína, mas existem outras drogas aí. Então, infelizmente... E até porque também você não pode obrigar ninguém a ser vacinado. Sim, você não vai pegar essa pessoa, arrastar ela, colocar lá e dar uma vacina nela. Mas salva muita gente. Salva. Pra quem quer. Exato. Pra quem quer se salvar. Muito mais fácil. Tem muita gente que quer, né? E não consegue, infelizmente. Mas vai ser ótimo, cara. Maravilhoso. Paga uma pra nós aí. Você tá ruim de serviço demais, velho. É porque nós não podemos mostrar que nós estamos bebendo cerveja. Mas quem falou que é cerveja? Aqui, a pseudociência fala que beber cerveja faz bem. Mas aqui, eu lembrei de um caso de Isadora também. Isadora tava fazendo um tratamento capilar aí. Ixi, tava caindo. E tava colocando, tava infusionando ozônio. Aí eu falei assim, vai ozônio no igual do presidente, né? Que tava falando do ozônio no reto, né? Mas que era o tá ok, tá ozônio aí, pô. Tá ok? Aí, supositório de ozônio aí, pô. Aí eu falei com ela, esse negócio aí, não sei não. Aí ela, não, porque diz que funciona. É o Disque, né? Diz que aí gastou uma grana lá. Gamela, funciona. Parou de usar, caiu tudo de novo. Voltou a cair tudo. Não resolveu nada. E hoje, gente, vocês podem entrar no Instagram dela e tá completamente careca, é peruca, tá? Você fala assim, o povo vai acreditar. Ah, mas olha. É pseudociência, pô. Como é que caiu esse tanto de cabelo e ela tem essa cabeleira toda? É, cara, peruca, pô. Mas aqui, isso aí dessa também... idade, o cabelo não tem uma ponta branca? Ah, meu amigo. Peruca, tá bom. Peruca. Lojas Rede me patrocina, por favor. Colesterol. Mas falando da aplicação de ozônio e de ativos que eu estava fazendo, além também do LED que a gente usava, né, no cabelo. Isso aí pode... a doutora Paula, que foi quem fez no meu cabelo, quem me indicou e tudo mais, ela é uma exemplar biomédica também. O que acontece? Muitas vezes a queda capilar ela tem vários motivos, né? E pode ser que eu tenha feito um tratamento o qual eu não precisava, que era de vitaminas, de ativos que aplicava no couro cabeludo, o ozônio também, e simplesmente a minha queda de cabelo pode ser uma causa psicológica, pode ser estresse, entendeu? Não era falta de vitamina, não era falta genética de ativos, também. Então ia melhorar com assim, as medicações, ou então piorar. Vocês vai parecer bruxaria, viu? Mas é porque o Leozinho tá aí hoje, né? Uhum. E o Leozinho tem um trauma de calvície. Por que será, né? Ele acabou de mandar no grupo uma foto. Não sei se vai dar pra ver. Uma família. Marcelo, põe aqui, ó. Põe nessa câmera aqui, chega mais perto. Vê se não vai apagar. Chegou agora no grupo. Olha ali só, a criança no meio. É uma foto de 96, depois passou um tempo. Entendeu? Essa é a família da Isadora. Vai ser processado, viu? É a família, essa aqui é a família da Isadora, tá? Ai. Posso fazer uma...
pode. Fazer peruca com os cabelos que caem no chão, no banho. Puta merda. Cara, por que nós paramos nesse... Ah, porque é do ozônio, né? Do ozônio. Mas porque teve gente aí que tava falando que o ozônio no fiofo... Supositório. Ia curar a Covid. Tá ok, vai curar a Covid aí, pô. Nós vamos mudar isso daí. Cara, mas infelizmente, é isso, assim. Eu acho, inclusive, mano, que biblioteconomia é uma pseudociência. Biblioteconomia não é ciência. Porque a biblioteconomia é um curso técnico, é uma faculdade que você tem mais técnica, né? Porque aí você tem várias técnicas que você tem uma atividade técnica, então você faz... tanto que Guilherme fala que engenharia não é ciência. Eu já vi... Inclusive, a advocacia não é ciência, né? É uma técnica que você utiliza. Agora, a ciência ela entra na questão de você descobrir novas coisas. Então, tem a parte teórica da biblioteconomia, e aí se faz ciência. A parte teórica. Só que a parte teórica ela já é muito antiga, e aí ela vai se adaptando e atualizando. O que a gente chama mais de ciência dentro da área, que é uma área mais ampla... É ciência de dados. É ciência da informação. E também é ciência de dados. Agora, corta pra mim, corta pra 18. O cara fez biblioteconomia. Vocês viram no episódio anterior aí? Que a gente colocou uns livros aqui em cima, né? Uhum. Não consegue arrumar, não consegue, né? Ele tem 225 anos que ele é formado em biblioteconomia. Não deu conta de organizar 7 livros, um do lado do outro. Exatamente, colocaram... Doutor em biblioteconomia e ciência de dados. Não, doutor ainda não. E a minha área de pesquisa é ciência da informação. Ela é uma área bem mais ampla. A biblioteconomia é uma área pequena dentro da ciência da informação. Existem outras áreas. Só que tem 10 anos que eu trabalho em biblioteca universitária. Agora eu tenho que contar, né? Falando da minha vida particular aí, eu trabalho. Estou indo para... Agora eu não vou trabalhar mais. Eu falei com a Dor, eu tô de cara que ainda não caiu a ficha. Eu não vou trabalhar em biblioteca mais. Até porque você nunca trabalhou, né? Já aí você que tá falando. Não. Eu trabalho pra caramba. Temos evidências. Todo mundo gosta de falar que eu não trabalho, porque... agora eu tenho que fazer meu disclaimer, que é o seguinte. Quando eu trabalhava em Uberlândia, o que acontecia? Minha vida toda em BH. Aí, feriado. Gente, vocês acham que ele trabalha? Ele trabalha em Uberlândia, mora aqui. Quantos anos você mora aqui? Agora tem 3 anos e meio. Trabalha em Uberlândia e mora aqui tem 3 anos e meio. Qual a chance de ele estar trabalhando? Mas é o seguinte... Nenhuma. Mas é o seguinte... É porque eu vinha muito pra BH e aí eu pegava, por exemplo, feriado, ou às vezes eu queria vir porque tinha algum compromisso aqui. Nossa, eu pegava, não, eu sei. Eu pegava, tipo assim, sexta-feira. E aí eu fazia banco de horas. Aí meus amigos, tipo assim, como eu vinha muito pra cá, mas você tá aqui, você não trabalha lá em Uberlândia, você mora em Uberlândia e tal. Aí eu tava sempre aqui. Aí o povo, você não trabalha não, O problema não é você vir pra cá, é acordar 3 horas da tarde. Não, isso aí quando eu tô de folga. Quando eu tô de folga. Agora você vai pra onde? 3 horas não. Você vai pra onde mesmo? Você vai pra onde? Não, agora eu tô indo, oficialmente eu estou indo, não trabalho mais na UFO, né? Não, ainda trabalho, né? Porque ainda não foi feito o trâmite. Mas eu passei num concurso interno do Ministério da Cultura e vou trabalhar em Brasília. Mas a minha paixão agora com a minha nova função, eu sou bibliotecário, mas eu trabalhava na biblioteca universitária, como bibliotecário, agora eu vou trabalhar dentro da Secretaria de Audiovisual. E a minha função lá é preservação e inovação do audiovisual brasileiro. Então eu vou tomar conta de acervos e também da inovação da produção do audiovisual brasileiro. Inclusive, a gente aqui, o que a gente faz é audiovisual brasileiro. Então, assim, cara, tô muito feliz e aí vai ser uma novidade, né, assim, como é que eu vou fazer? E vamos continuar com o podcast, claramente. Não vamos parar, porque eu vou estar em Brasília, vou estar aqui, vou estar lá, vou estar aqui. Você vai continuar falando que eu não trabalho, mas eu vou estar trabalhando pra caramba. Todo dia vai estar aí. Aqui, nós temos que agradecer o pessoal que nos tolerou. Nossa Senhora. Pra aguentar nós falando de pseudociência, e nós somos pseudo-sabedores. Exatamente. Nós não sabemos de nada. E pedir mais uma vez aí, nos siga. Sim. Compartilha. Estamos no Spotify, segue lá. Põe aí. Gente, vocês não querem nos escutar? Faz o seguinte, vai no Spotify. Vamos supor, o assunto é chato.
Vai no Spotify, coloca lá no 3x, no Spotify tem. Escuta tudo, põe no mudo, deixa o telefone lá, pô. Ajuda pra caramba a gente, velho. Quer fazer isso no YouTube também? Ajuda demais, velho. Põe lá 3x, 2x e meio, deixa rodando enquanto você tá lavando vazio. Você sabe que assim, você já é empresário há mais tempo, né? Que o cara agora também tem escritório e tudo. E isso aqui ainda não é uma empresa, né? Tomara que seja. Mas é meu primeiro investimento, assim. E a gente ainda não tá tendo o financeiro, o retorno. Né? Então, por enquanto, a gente só investindo. Mas o que eu já entendo, e já vi outros investidores, empresários falando, é o seguinte: quando você começa, cara, quem te ajuda são seus amigos. Sim. E seus amigos de fato, que eles que vão te dar moral, entendeu? Eles vão te ajudar nisso. Então, nossos amigos estão aí sempre, estão sempre participando. Marco Túlio lá na live, lá, ele estava mandando comentário. Bruno, Marquinhos, Léo, né? Cabal comentou da última vez, Guilherme, né? O Chico não chegou a comentar lá, mas tá vendo sempre. A galera do grupo lá tá sempre comentando, sempre ajudando a gente com os views, já se inscreveu. Então, galera, muito obrigado. Sem vocês a gente não estaria aqui, né? Aqui, não podemos ir embora, não. O que é? Corte rápido. Tramontina. Vixe. A pergunta. As perguntas a gente não respondeu. Fez a pergunta aí, ó. Meu pai fez a pergunta. Sim. Vamos responder ela. Isso aí. Qual que é a pergunta mesmo? Não é possível. Não é possível. Mas tem aí, ué. Não é possível. Vamos pegar aqui agora. Agora também, até que você pegue aí, o Licor. Sartei! Tô fora! Pra cima eu queria falar da... Achei. Então faz Tem a pergunta. duas coisas, gente. Nós vamos primeiro, antes de responder a pergunta, que já foi passada e respondida, teoricamente, nós vamos fazer uma propaganda gratuita. Uhum. Taca-lhe pau. Eita. Vai, você. Galera, eu queria falar sobre os Amigos de Minas, que é uma ONG que está trabalhando aí com... a missão deles é promover o combate à fome e à miséria e inclusão social no norte de Minas. Então, eles estão fazendo um trabalho lindo lá no norte de Minas. E estão ajudando com em várias questões de necessidade do norte de Minas. A minha mãe mesmo trabalha no INCRA e ela ficou muito tempo responsável pelo norte de Minas ali. E a gente sabe, quem já esteve lá, como é difícil a vida do pessoal ali em regiões que são bem pobres mesmo. Então, assim, eles fazem um trabalho lindo lá. A Vivi, que é minha amiga, ela tá fazendo esse trabalho, eu já contribuí e eu pedi para ela me passar alguns dados para a gente fazer uma propaganda para eles, para ajudarem, né? Eles estão atuando aí nas cidades de São João das Missões, Juvenília, Bonito de Minas, Itacarambi, Manga e Ribeirão das Neves. Eu sempre lembro da minha mãe falando sobre essa cidade, Manga, eu sempre lembro disso. Manga é famosa. Agora, Ribeirão das Neves não é norte de Minas, né? Mas eles devem estar fazendo mais perto, porque aqui até também é uma pela situação região. do presídio e tudo. Né? Sim. E aí as campanhas, eles têm campanhas de cestas de leite, guloseimas, higiene, café, material escolar, kit bebê, biscoitos, colchão, ração, pães, chinelos, chovais de bebê, apadrinhamento infantil, brinquedos e cobertores. Então, nas campanhas, eles estão sempre coletando esses itens. Ou também, se você quiser contribuir com Pix, eu já contribuí. Caxias Lombardi! Então, o arroba deles é Onga mesmo. Não, é ONG, né? Eu tô lendo Onga, porque é o Onga, DJ Onga. DJ Onga. Abraço, DJ Onga. É ONG Amigos de Minas. Então é @ONG, ONG, Amigos de Minas. Tudo junto, lá no Instagram. E o Pix é um CNPJ, é 10 198 130 1000 ao contrário. Pra quem não sabe, é 0001. Eu tenho uma raiva de 1000 ao contrário. É 1000 ao contrário. 0001. Lá em Pompeu 34. É 1000 de fasto. 1000 de fasto? E aí, gente, vamos ajudá-los, tá? A gente tá fazendo tô fazendo essa contribuição para eles aí, que eu acho que eu mesmo quero muito ajudá-los, tenho contribuído com o Pix. E agora que a gente tá no frio, né, pessoal também cobertor, essas precisa desses agasalhos e tudo mais, então vamos ajudar aí, tá? Valeu, obrigado. Quem puder, faz aí a contribuição, nós vamos tentar colocar em algum local aí os dados pra gente, pro pessoal ajudar. E para finalizar, respondendo aqui a pergunta do meu pai, fã número 1 nosso, junto com as meninas aqui, com a Duda e com a Isadora.
Ele fez a pergunta de que até que ponto a pseudociência seria prejudicial. Né? E acho que a gente passou por essa pergunta aqui ao longo de todo o episódio. O ponto é prejudicar as pessoas financeiramente, psicologicamente e até mesmo a sua saúde física, né? Porque você coloca elas para fazer determinadas circunstâncias que pode não dar certo, se aquilo não dá certo, a pessoa pode parar no hospital. Posso dar um exemplo desse daí que você falou? Pode. Neto do Chico Anísio. Você sabe do caso? Não. Ayahuasca. O chazinho lá do O Peru? chá. Tem um podcast do que o pai dele, não lembro o nome dele agora. Neto do Chico Anísio faleceu porque eu não sei o que aconteceu, mas ele não voltou ao normal depois de uma sessão. Que isso? Ele tomou e não voltou ao normal. E o pai dele conta isso, né? O pai dele é ator também, né? Ele conta a história no podcast, eu não lembro. Mas exatamente isso. O cara entra numa onda que ele acha que aquilo é a salvação dele, não é comprovado cientificamente, pode dar como é que fala? Um efeito reverso aí. Um revertério. Que a gente não espera. E no caso que a gente citou muito da constelação familiar, você pode ter, ao invés de, por exemplo, quem foi estuprado, abusado, meninos também são abusados, não é uma prerrogativa exclusiva das mulheres, mas evidentemente é mais delas. Você pode reforçar o trauma, que eu acho que é pior. Ao invés de você curar o trauma, você reforça o trauma. Força uma situação de contato de novo com aquela pessoa, com o abusador, expõe. Então, assim, o dano psicológico, né? Então temos em mente que a constelação familiar é para curar um trauma psicológico. Sim. Ele pode agravar o trauma. Sim. Né? E isso com todas as outras... E há relatos disso. Isso. Há relatos disso. Coach de educação física, que nunca fez uma educação física, pode te trazer uma lesão grave. Né? Os nutrólogos pode te fazer comer algo que vai agravar uma situação sua de saúde. Então, esses são os riscos. E a gente tem que ficar ligado, procurar sempre a ajuda de um profissional de respeito, conhecido, né? Quem está próximo da gente, que a gente confia. Então, se o seu Querendo ou não, o boca a boca funciona. Se o seu filho é médico, se o seu filho é advogado, se o seu filho é engenheiro, se o seu filho é... Se você formou o seu filho para alguma coisa, escuta ele. Tá dentro de casa. Escuta, ele é sangue do seu sangue. Ninguém melhor para você acreditar, porque seu filho, sua filha, né, estudou naquilo. Né, nada melhor do que meu pai e minha mãe me perguntar sobre alguma coisa sobre advocacia. Que eles acreditem em mim. Por quê? Porque foi que eles investiram para eu estudar. Né, e a Duda Medicina, todo mundo, velho, tudo. Escuta os filhos. Sim. Ah, não estou acreditando. Então pede uma segunda opinião, mas escuta primeiro os filhos. Já é um bom caminho. Que já vão começar a melhorar muita coisa. Bastante. Né? Pessoal, fica aí o recado, tá dado. Obrigado mais uma vez. E vamos seguindo. Mandem aí sugestões pra gente, para falar de assuntos mais variados. Quiser vir participar com a gente, diga o que você quer falar. Os amigos são os que mais apoiam, mas são os que mais zoam com a gente também. Mas muito obrigado, gente. A gente sabe que muito amigo tá aí, mas tem muita gente também que a gente nem conhece, tá aí acompanhando a gente. Muito obrigado você aí. E aqui eu quero mandar um abraço especial pro Thierry Gabriel, Thierry do Whisky. Ah, sim. Pô. Thierry Whisky, o episódio do Whisky. Mandei pra ele, Bombou. Deixou divulgar lá no Instagram, no grupo do Whisky. Deixou tranquilo, cara grande, poderia ser... Foi uma aula, né, pô? Aprendi muito. Ele poderia ser chato pra caramba, mas não. Ele falou assim, pô, ele falou, manda nos grupos, né? Mandei lá e tal. Assim, brigadão aí, Thierry. Um abraço pra todo mundo. Escreva, comente. Inclusive, agora eu vou ter que te falar. Tava olhando o whisky e comecei a olhar o whisky por causa daquele episódio. Aí eu comecei a olhar os whiskies assim, ó, mas esse aqui e tal. Aí eu fui olhar, tem uns whisky na promoção, falei assim, será que eu compro? Dá mais aqui, experimentar. Pode comprar. Muito bom. E sempre agradecimento, ser grato nunca é demais. Agradecer a Duda, a Isadora, estão nos ajudando ali mais uma vez. E hoje, contribuição essencial, porque colaborou com o papo e ajudou bastante. Botar um microfone ali foi estratégico. Foi estratégico. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Valeu, tchau. Fujam das pseudociências. Tchau.